Agora a gente vai continuar o simpósio com a apresentação dos trabalhos de alguns alunos, né, voltados à sócio histórica. A gente vai começar com o Carlos Eduardo, que é aluno da professora Lúcia, que vai apresentar o trabalho Estudantes que Estudam e Trabalham. Seja bem-vindo, querido. Eu pego de surpresa, não sabia que ia começar. Bom, gente, eu faço parte do grupo de iniciação científica da professora Lúcia. Nós somos em 6 nesse grupo. Sou eu, a Shirley, o Vitor, a Tainá, a Margarete, o Celso. E eu vou falar um pouquinho para vocês a respeito da experiência que nós temos no grupo de iniciação científica. Como a gente está bem dentro da hora, né? Então eu vou ser rápido. O grupo do professor Adalberto, que vai falar na sequência, pega um tema que é um pouquinho mais xodó de todos nós, que é a parte clínica. Nós, do grupo da professora Lúcia, pegamos algo que não é apaixonante para muitas pessoas, mas que é incrível quando nós começamos a trabalhar, a pesquisar isso, que é a parte de neuropsicologia. Então, nós trabalhamos com a neuropsicologia de Lúria. Tem várias formas de se olhar a neuropsicologia. Nós focamos na psicologia sócio-histórica e, especificamente, na neuropsicologia de Lúria. Gente, esse espaço aqui, eu estava falando ontem isso para a professora Lúcia, que esse espaço aqui ele é muito importante, porque muita gente não tem noção do que é a iniciação científica, como é, as pessoas que começaram a faculdade agora, até alguns colegas que não podem participar da iniciação, não têm muita noção, né? E o que é a iniciação científica? Eu posso sintetizar da seguinte forma. É um espaço onde nós aprendemos a construir conhecimento, mais do que absorver, né? Principalmente pegando toda essa questão da sócio histórica, amplia muito a nossa visão em relação a tudo, né? Porque ela pega tudo, na verdade. Puxar sardinha para a sócio histórica pega bem aqui, né? Particularmente, eu gostei da sócio histórica desde o primeiro momento que eu tive contato com ela. Sei que não é a paixão de muitas pessoas, porque ficam muito presas. Ontem mesmo, eu ouvi no grupo de representantes de sala, aliás, aos representantes, oi, li lá, né, alguém falando, porque eu aprendi na sócio histórica o que o macaco faz, como que ele usa o instrumento. E eu tive que dar risada, né? Porque as pessoas prestam atenção no macaco, né? E o macaco é só uma partezinha da construção teórica, né? É só uma parte que nós estudamos ali. Mas, especificamente no nosso grupo de iniciação científica, eu estava falando para vocês que é um espaço de construção de conhecimento, é um espaço de colaboração. E o que eu particularmente acho incrível desse espaço é que a gente descobre que o óbvio não é tão óbvio assim, né? Então, eu diria que a oportunidade de estar com o grupo toda semana, às vezes uma vez por semana, às vezes mais, nos enriquece muito. Então, todos que puderem ter contato com a iniciação científica, nós estamos até nos organizando para tentar compartilhar um pouco mais o conteúdo da iniciação científica com vocês, é muito válido. O nosso grupo, ele é um grupo que é certificado pelo CNPq, nós fazemos parte do NICE, que é o Núcleo de Investigações. Núcleo de Investigações. Você lembra, professora? Bom, que seja, né? Clínicas e educacionais, isso, é o NICE. Nós fazemos parte desse grupo, né? Olhando a parte de focados, né? O nosso tema é subjetividade e educação. Então, no nosso trabalho especificamente, nós estamos olhando algo que é de interesse de todos nós, que é o estudante universitário que trabalha, que praticamente quase todo mundo trabalha, né? E o impacto disso. E nós olhamos os aspectos neurobiológicos, nós estamos estudando os aspectos cognitivos, os aspectos psicossociais, e facilitando o entendimento, né? Quando eu falo neurobiológicos, eu estou falando do quê? Eu estou falando do nosso sono, eu estou falando da alimentação, estou falando de estresse. Quando eu falo psicossocial, eu estou falando do lazer, estou falando da nossa rotina de transporte,
por exemplo. Quando eu falo de cognitivo, eu estudo memória, atenção. Então, a partir de todo o trabalho que nós estamos fazendo ali, nós já temos um capítulo de livro que deve estar saindo logo, que fala exatamente dos desafios do estudante trabalhador. Nós já fizemos uma palestra numa mostra. E agora nós vamos fazer algo que impacta vocês, que é uma pesquisa. Então, nós temos um questionário que nós vamos aplicar na forma de enquete nas salas para levantar mais informações, mais dados, para produzirmos mais conteúdo científico ainda. Bom, eu espero que vocês nos recebam com carinho na sala de vocês, porque em breve estaremos lá, tá? E que vocês pensem um pouco, reflitam um pouco em relação à iniciação científica, porque é uma oportunidade muito valiosa, e que vocês aproveitem o restante do simpósio. Tá bom? Obrigado, gente. Obrigado, Cadu. Porque a gente está meio pressionado com o tempo, estourou no começo. Tá bom? Obrigado. Tá saindo? Tá. Obrigada, Cadu. Agora eu vou chamar os alunos da iniciação científica do professor Adalberto. O trabalho deles é a prática clínica da psicologia na perspectiva da teoria de Vygotsky, sistematização e protocolos de abordagem. Bom dia, pessoal. Obrigada. Nós somos do grupo Verasque Psi e estamos nós três aqui em cima hoje, eu, o Alan e a Gabriela, representando um trabalho feito por um grupo de 16 pessoas, com a orientação do nosso queridíssimo professor Adalberto Botarelli. Por favor, palmas para ele. Obrigada. Bom, a gente vai encurtar um pouquinho a apresentação para que a gente possa aproveitar, né, todo o simpósio. E, para falar um pouquinho sobre a trajetória desse trabalho, a gente dividiu ele em 3 momentos para ilustrar melhor para vocês. Tá? A gente começa no momento inicial, que é quando esse projeto foi iniciado, no 2º semestre de 2014. Foi criado um banco de dados próprio da pesquisa que pudesse atender à demanda de todo o projeto. Foram reunidos materiais que fundamentam a prática clínica na base sócio-histórica. E, nesse momento, a gente já se depara com um grande complicador, que é a escassez de materiais dentro desse contexto. Dessa forma, um dos objetivos do nosso projeto é contribuir com conhecimento, produzindo materiais que descrevam a relação paciente-terapeuta no seu acontecer, a fim de sistematizar o modelo de intervenção e parâmetros que qualifiquem a evolução na visão sócio-histórica, a evolução clínica. Tá ali. Desculpa, esqueci de pedir. Esses dados, aliás, desculpa. Para que isso possa acontecer, essa coleta de dados, a gente trabalha com a observação direta dos atendimentos clínicos que são realizados aqui na Uninove, na Sala Espelho, e também com a gravação do áudio dessas sessões. Esses dados coletados, eles são transcritos por todo o nosso grupo e inseridos no nosso banco de dados, e organizados de acordo com cada sessão que é realizada. Todo esse conteúdo ele é acessado e estudado pelo grupo como um todo, que participa de todas as supervisões dessas sessões. Então, isso possibilita que a gente entenda o processo, né, no seu acontecer, e ali a base teórica que a gente tem agrupado nesse banco de dados. É importante falar, porque quando nós expomos esse trabalho, parece que ele já foi redondinho desde o início, não precisou passar por uma manutenção, e não é verdade. Sempre que a gente vê a necessidade de melhorar esse processo, nós promovemos manutenções para isso. Tá? Agora, falando do momento atual, nós estamos com 2 atendimentos, um que está completando agora, entrando no 2º semestre, e outro que começou há uma semana. Esse ainda está em fase de consolidação. E a gente observou uma nova importância, que é observar como que a relação terapeuta-paciente se dá com a troca do terapeuta. Esse é um novo processo que nós vamos iniciar agora, nessa semana. Tivemos também, recentemente, um aumento de participantes do grupo. Nosso grupo começou com 6 pessoas e hoje ele é composto por 16.
E aí nós dividimos esse grupo em 3 núcleos. O núcleo teórico-metodológico, que, dentre todas as suas funções, faz levantamento bibliográfico e traduções de materiais de outros idiomas. Núcleo de trabalho de campo, que é responsável pelos atendimentos e pela coleta de dados. E o núcleo de sistematização, que faz a integração do trabalho dos outros 2 grupos, produzindo material e fazendo a divulgação do que nós produzimos. Esses 3 núcleos eles trabalham de forma conjunta. Tá? No momento atual, também, nós tivemos uma grande vitória, que foi levar o nosso trabalho para fora de São Paulo. Então, em setembro, nós fomos representados por uma das integrantes, né, do projeto, a Carol, que é uma das nossas colegas, que esteve em Porto Alegre na 6ª jornada Projeto de Avaliação Psicológica. E lá ela levou o nosso trabalho. Também ganhamos maior visibilidade com uma página no Facebook, que nós realizamos. Inclusive, obrigado aos convidados que compareceram através dessa página. Nessa página, Verasc Psi, a gente divulga conteúdos tanto do contexto sócio-histórico quanto do nosso trabalho. E, no momento futuro, a gente almeja publicação de material acadêmico, ramificações da pesquisa, conversar com outros pesquisadores e abertura de um centro de pesquisas. Agora eu vou passar a palavra para o Alan. Bom dia, pessoal. Bom, eu vou falar um pouco sobre os fundamentos teóricos da nossa pesquisa. Uma das influências que o Vygotsky teve na sua pesquisa, na criação da sua teoria, foi o Spinoza, que é um filósofo do século XVII, e o Nietzsche. E essa é uma fala do Nietzsche, que, ao conhecer o Spinoza, ele falou que o Spinoza foi o primeiro precursor dele. E a função dos dois foi buscar fazer do conhecimento o mais potente dos afetos. A gente vai entender isso um pouco mais para frente. Desde o nascimento, a gente está sujeito à realidade sensível, ou seja, a gente está sujeito aos estímulos do ambiente, ao frio, ao calor, aos sons, à luz, enfim. Só que, enquanto crianças, enquanto bebês recém-nascidos, a gente não compreende o que está se passando com a gente, né? A gente sente frio, a gente sente o incômodo, mas não sabe o porquê daquilo, qual a função, como se originou aquilo, né? E isso a gente vai desenvolvendo no passar do tempo, através da linguagem, que é passada normalmente pelo núcleo familiar, pelos cuidadores, né? Não comentando sobre a família, né? Não necessariamente pai e mãe, como o conceito família, né? Hoje ainda é muito divulgado, mas qualquer pessoa que cuide de nós, né? Desde o momento do nosso nascimento, né? O cuidador, os avós, os tios, enfim, quem cuida de nós passa essas informações para a gente através da linguagem. A questão dos afetos. O afeto é tudo aquilo que nos afeta, ou seja, pode ser tanto as questões ambientais, como eu falei anteriormente, a questão do frio, do calor, das sensações, do paladar, do tato, do olfato, da visão, e também os sentimentos, né, que normalmente a gente associa os afetos a sentimento, né, o amor, ódio, enfim. E existem afetos positivos e negativos. O medo, por exemplo, é um afeto negativo. Normalmente ele nos paralisa, né? O afeto ele tem a função de gerar potência. O que é isso? É fazer com que a gente haja, né? A gente se movimente, gere atividade. A nossa integração teórico-prática agora, que é relacionar esses afetos, essa questão do afeto, com a prática clínica. A gente, através da linguagem, né, durante o atendimento, a gente estabelece essa relação com o sujeito, né? O sujeito chega para a gente na clínica, fala a demanda dele e a gente tem a função de escutar, interpretar aquilo e fazer a ressignificação desse material que ele trouxe para a gente, porque às vezes o sujeito chega na clínica e fala que ele está sentindo, ele tenta descrever, de certa forma, aquilo que ele está sentindo, só que nem ele sabe nomear aquilo, né? Ele sente uma angústia. O que é essa angústia, né? Isso que é a função do terapeuta e do próprio paciente no desenvolvimento da sua subjetividade. Esse processo de autoconhecimento, o paciente e o terapeuta vão construir em conjunto
durante o processo terapêutico. Ou seja, o terapeuta e o próprio paciente são sujeitos e são mediadores desse movimento. A questão da zona de desenvolvimento proximal, que muitos de vocês conhecem através das aulas e tal, é a questão do aprendizado mesmo. O próprio paciente ele chega com um desenvolvimento real, que é aquilo que ele já tem aprendido, e ele vai atingir um novo potencial através dessa relação terapêutica. Agora eu vou passar a palavra para a Gabriela, para ela dar continuidade. Sim. Oi, gente, bom dia. Eu vou falar dos 3 momentos principais da clínica, que são o acolher, o diagnosticar e o intervir. O acolher é aquele primeiro momento que o paciente chega para a gente tem que entender o problema dele, como que aquele problema afeta a vida dele, escutar, prestar atenção nos detalhes, é a parte da compreensão mesmo. Aí a parte do diagnosticar. Aí no diagnosticar é que você vai entender como que aquele problema daquele paciente em especial afeta a vida dele. Você pode ter 3 pacientes com o mesmo problema, cada um vai ter a vida afetada de um jeito. É isso que a gente busca compreender no diagnosticar. Enxergar o problema na singularidade dele, na singularidade do paciente. E o intervir é a parte da gente iniciar o trabalho de ressignificação dessas questões que estão incomodando a vida do paciente, que estão gerando angústia, que estão gerando mal-estar. Acho que é isso. Pode passar. A questão da adaptação e readequação. E aqui eu vou trazer um relato de um dos nossos últimos encontros, da pesquisa, que eu achei muito bonito. Nós estávamos falando da questão do setting terapêutico, do tempo de atendimento, de qual é exatamente a posição do psicólogo na clínica da sócio-histórica. Diferentemente de outras abordagens, na clínica sócio-histórica, o papel da gente, do psicólogo, nós não somos o detentor de todo o saber. Nós somos um instrumento que o nosso paciente usa para ressignificar aquilo que ele precisa. Nós construímos junto com ele uma relação. A gente não chega com nada pronto e simplesmente aplica. Não, nós somos 2 seres humanos ali construindo uma relação, construindo as bases dessa relação. E eu perguntei para o professor, eu fiquei até emocionada quando ele falou, porque eu achei realmente muito bonito, a questão do tempo. 40 minutos, 50, 1 hora. Cada paciente tem um tempo. Tem uns que chegam e já começam a contar o que aconteceu, tem outros que levam mais tempo. E nem sempre esses 40 ou 50 minutos se adaptam, estão bacana para todo mundo. E a questão do setting também. Tem gente que se sente mais à vontade na sala, cada um no seu lugar. Tem gente que vai se sentir melhor na escada, embaixo de uma árvore, num parque. E eu perguntei para o professor se seria possível, futuramente, né, a gente formado e tal, trabalhar com isso, se dentro da sócio-histórica seria possível a gente adequar tanto o local de atendimento quanto o tempo ao paciente. E o professor me deu uma resposta linda. Ele falou que isso é a sócio-histórica. E aí eu achei... Não é lindo, gente? Você poder adequar o seu local de atendimento, o seu tempo ao seu paciente, compreendendo ele. Gente, é fantástico. E acho que eu já falei tudo, né? Sim. A gente compreende a saúde... Na doença, a pessoa está presa a uma condição. Ela não consegue sair daquela condição. Ela está presa à condição de doente. Partindo disso, a gente compreende a saúde como a capacidade de criar novas coisas, de mudar as condições, as circunstâncias, construir coisas novas frente às adversidades. Eu tenho um problema, se eu estou adoecido, eu vou me conformar, tudo bem, tá ok. Se eu sou uma pessoa saudável, eu vou conseguir buscar meios de superar essa adversidade. É aí que entra a psicologia, aí que entra o papel nosso de estarmos ali como instrumentos para que o nosso paciente consiga superar essas dificuldades dele, consiga tocar a vida dele adiante, consiga se enxergar como um sujeito não fragmentado, como muitas vezes chega para a gente, né? Uma pessoa se vendo mal, se vendo, às vezes... Enfim... acho que é isso, gente. Estou um pouco nervosa, acho que eu consegui falar tudo, né? Falei tudo? Então é isso, gente. Obrigada por vocês todos estarem aqui.